Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 19 de dezembro. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 1, versículos 5 ao 25, que diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais do templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho hoje é bastante longo, né? Versículos 5 ao 25, né? Então, mas fala sobre Zacarias e a sua esposa Isabel. Inclusive, o início do evangelho diz que Zacarias e Isabel, ambos eram justos diante de Deus. Justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. E o detalhe, não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Então, aqui já tem muita coisa, né? Ambos eram justos e obedientes aos mandamentos e ordens do Senhor. Isso. Um exemplo de casal, não? Um exemplo de casal. Justos e obedientes aos mandamentos de Deus. Coisa boa, né? No entanto, todavia, porém, diz o texto, não tinham filhos. E por que não tinham filhos? Isabel era estéril. E eles estavam com idade avançada. Mas, claro, o problema maior aqui era a questão da esterilidade de Isabel.
Naquela época, era muito difícil para as mulheres. Se hoje em dia uma mulher que tem problemas para engravidar já é uma coisa, um sofrimento grande, imagina naquela época, em que na sociedade em que viviam, era comum se pensar que tais mulheres estéreis eram amaldiçoadas por Deus. Imagina só, você carregar esse fardo imposto pela sociedade. Era a compreensão da época. Tal mulher foi castigada por Deus. Então, a mulher é mal vista nesse sentido, né? As mulheres já eram mal vistas por serem mulheres. E ainda mais com o fato de serem estéreis, pesava ainda mais, né? Pesava ainda mais. Em alguns casos, os maridos tinham até o direito de abandonar a sua esposa, para vocês verem, né? É por isso que lá no final do Evangelho, Isabel vai dizer, né? Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. E aí Deus realiza uma maravilha na vida deles, né? Um grande milagre, dando a graça de conceber João Batista. Agora, até isso acontecer, tem uma outra coisa aqui, tem um outro detalhe. Por quê? Porque o arcanjo Gabriel aparece a Zacarias quando ele estava realizando as suas funções sacerdotais no templo. E o arcanjo Gabriel diz o que vai acontecer. Só que quando o arcanjo Gabriel diz que a sua esposa vai ter um filho, que ele vai dar o nome de João. João significa Deus favorável, Deus ajuda, né? Então, Zacarias significa Deus se lembrou, né? E interessante porque Zacarias não acredita. Diz aqui o texto, né? Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher de idade avançada. O que Zacarias estava falando tinha lógica, mas não tinha fé. Ou seja, ele não acreditou nas palavras do arcanjo. Abra aqui um parêntese e faça um paralelo com o anúncio do arcanjo Gabriel à Virgem Maria. Porque quando o arcanjo Gabriel diz para Maria que ela vai conceber e dar à luz um filho, que é o salvador da humanidade, Maria também faz uma pergunta: Como se dará isso se eu não conheço homem algum? Será que Maria também não duvidou? Não. Qual é a diferença das perguntas entre a Virgem Maria e Zacarias? Zacarias, eu já disse, ele não acreditou. Maria, ela acreditou. E por que ela perguntou, então, se ela acreditou? Né? Ela perguntou para que ela compreendesse, para melhor servir a Deus. Olha que maravilha. Aí está a diferença da Virgem Maria. A pergunta dela é porque ela quer fazer a vontade de Deus. Então, ela precisa perguntar para poder compreender e fazer. E a pergunta de Zacarias, não. É uma pergunta duvidosa, que manifesta incredulidade. Esta é a diferença fundamental entre a Virgem Maria e Zacarias. Inclusive, o arcanjo, ele vai dizer, né? Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. Então veja, meu povo, aquele casal modelo, justo, obediente aos mandamentos de Deus, vacilaram na fé. E aqui a gente precisa ter cuidado, isso nos chama atenção, porque é uma coisa que pode acontecer comigo e com você. A gente pode até seguir os mandamentos, mas a gente precisa estar vigilante. E é o que o tempo do advento nos convida, né? Vigilância, cuidado, atenção, atenção. Então, peçamos a Deus essa graça hoje, para nós não vacilarmos na nossa fé, mas compreendendo a sua vontade, o realizemos, a realizemos a nossa vida.
Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.